Primeira coisa, o vídeo não vai ter spoiler. Na verdade seria bem mais fácil se eu pudesse falar spoiler, mas eu gosto de evitar isso pra deixar os vídeos mais acessível possível, porque não é como se eu tivesse algum tipo de público estabelecido, né? Segundo, esse é o primeiro vídeo roteirizado do canal. Isso é uma coisa, quebrando o roteiro do vídeo aqui rapidinho, se vocês ouvirem um chiado meio pertinente aqui no negócio, é por causa desse PC aqui, tá vendo? Que ele é um PC meio antigo e tal, e eu tenho que ficar aqui do lado pra poder gravar o roteiro do vídeo. Então, perdoa aí, não tem muito o que eu fazer. Ah, e qualquer barulho de moto aí passando no fundo, voando, alguma coisa do tipo, não tem muito o que eu fazer também. Então é isso, falou. Então eu espero que ele seja melhor que os outros, pra ser sincero. Já que eles eram basicamente feitos na minha espontaneidade. Apesar de eu não desgostar deles, tirando de Real Life, muitas vezes eu não conseguia me manter firme no argumento e me perdia nas ideias. Não vai ser um vídeo incrível, mas só mais uma tentativa de expressão minha mesmo. Talvez eu continue com os vídeos desse jeito, talvez eu volte pro estilo antigo, ou só vou parar com o canal mesmo. Mas ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, então é provável que mesmo que sem frequência eu continue fazendo isso. Bom, tamo aí falando de um anime super atual, né? Saiu o primeiro episódio ontem, inclusive, ninguém comentou ainda. Eu tinha elaborado o texto na época que eu tava assistindo o anime, mas bateu um desânimo na época e eu acabei parando. Enfim, enquanto eu tava assistindo os animes da temporada, como eu faço normalmente, eu fui com ânimo, né? Já que tava sendo bem falado, e eu fiquei até que surpreso quando eu assisti o primeiro episódio. Porque ele é bem simples. Se você for olhar pelo macro agora, depois de 12 episódios, a estrutura é bem comum. Os personagens têm missões episódicas que, de certa forma, ajudam eles a evoluírem e lidarem com certos problemas pessoais que são apresentados ao mesmo tempo. Claro, o primeiro episódio deixa você muito mais largado e exige bem mais atenção de quem assiste, mas não chega a ser algo muito difícil assim, sabe? Bom, espero não estar diminuindo a autoestima de ninguém com isso, né? Mas mesmo que não se entenda de início, conforme vai passando o tempo, de forma natural dá pra entender. Só que aí que eu acho que entra o ponto principal, que ao meu ver, torna esse anime tão interessante. Ele tem carinho que transborda em tudo que ele entrega. Ok, agora eu vou mudar um pouco de assunto para explicar outra coisa que eu comecei a entender um pouco melhor quando eu vi esse carinho do anime. O sucesso dele. Se você acompanhou na época do lançamento, ou ao menos acompanhou algo sobre no Twitter, viu que ele ganhou uma grande notoriedade, ao ponto até de ter mesmo um canal que se autodenominava YouTuber Fundo Anime do Ovo. E uma fandom, que pessoalmente eu não posso dizer que é algo bom, né? Já que por vezes levamos por uns caminhos meio estranhos. Enfim, geralmente quando ocorre algum sucesso nesse ponto, tem um motivo. Claro que não significa necessariamente qualidade, né? Mas motivo sempre tem. Seja uma animação que chama atenção, um conceito interessante, ou puro hype, uma waifuzinha que as pessoas gostaram. Agora o Wonder Egg, ao meu ver, foi gostado nesse ponto, provavelmente porque a animação é bonita e as personagens são fofas, né? Vamos ser sinceros. Digo, pelo carinho que ele teve em sua montagem. Você consegue enxergar o quanto as pessoas que estavam fazendo o anime gostavam dele. E eu nem digo pela produção incrível que exigiu demais de todos os artistas que se esforçaram até seus limites para entregar um produto de grande qualidade, mas também pela sua conceptualização e detalhes sutis como os designs dos personagens. E aí nós chegamos num assunto interessante, que antes de entrar no principal tópico do vídeo, eu queria comentar um pouco sobre essa parte que eu gostei bastante, o character design, que por mais que não seja nada muito inovador, ele é bem elaborado. Claro, nos secundários eles são bem simples pelo fato de eles terem basicamente uma característica que vai ser trabalhada no episódio com os dramas, mas por vezes dá pra perceber coisas interessantes como a jaqueta do episódio 10, que eu não vou dar spoiler, mas quem já assistiu sabe que aquilo quer passar. E só de dar uma olhada nas personagens principais dá pra entender esse cuidado e amor no anime. A protagonista já mostra isso com uma facilidade grande de entender. A dualidade de cores mostra a personalidade animada dela com o amarelo e contrasta isso com o azul da cor do cabelo, mostrando uma tristeza que possivelmente ela tem. De novo, não posso dar spoiler, então eu tenho que me contando o que eu vou falar. Mas se você parar pra perceber, essas são cores que também aparecem nos olhos dela. São detalhes pequenos como esse que ainda são perceptíveis. Outro exemplo é a Neiro, que usa um vestido simples de cor cinza, mostrando a sua inexpressividade, junto do cabelo preso, mas quando se familiariza e faz amizade com as garotas de fato, acaba se soltando. A única que eu não cheguei a notar nada muito forte foi a Momoe. Claro, o conflito dela já faz ela ser bem funcional, mas sei lá, eu não sinto esses detalhezinhos sendo colocados nela. Pode ser que eu só seja burro mesmo e tenha deixado passar, mas enfim, eu não posso falar pelo que eu não sei, né? Agora, vamos pra parte que mais me cativou desde o começo, que me incentivou a fazer esse vídeo pra começo de conversa. O conceito principal de Wonder Egg, que no fim pode acabar sendo uma faca de dois gumes para algumas pessoas, mas eu já chego lá.
E aqui eu vou ter que dizer pra vocês que eu menti. Pois é, eu menti. Não acho, necessariamente, eu nem considero essa parte um spoiler para começo de conversa. Mas eu vou dar a minha interpretação sobre o conceito principal que rege a obra. E não é o tipo de coisa que é apresentada tão fácil do espectador. Então, para muitas pessoas isso pode ser uma parte importante da experiência. Logo, caso você queira ter a experiência mais seca possível do negócio, eu nem coloquei isso no roteiro, inclusive, eu até escrevi aqui o negócio normal do André, eu tô falando isso aqui no improviso mesmo. Se você quiser ter a experiência mais seca assim possível, eu recomendo que você pule para esse tempo aqui do vídeo, que vai ser a minha conclusão do vídeo, e assiste o primeiro episódio, entende como é que é o conceito do anime, e se você tiver interesse, volta aqui pra ouvir o que eu tenho a dizer, ok? De novo, eu não acho que seja um spoiler muito grande, mas se você quiser ser mais chato, assim como eu sou muitas vezes com coisa assim de spoiler, então eu recomendo aí que você pule pra esse tempo do vídeo. Enfim, voltando. Eu acho muito interessante essa ideia dele, porque ele nada mais é do que uma antítese. Os ovos, que normalmente seriam representantes da vida, afinal são deles que se originam, carregam dentro de si pessoas que morreram. Então, é algo que se você olhar assim diretamente, né, se parar pra ver, algo que representa a vida carregando alguém morto, sabe? É algo que, se você olhar diretamente assim, não faz tanto sentido. Mas que por mais que possa parecer contraditório, dentro de uma ginástica mental faz sentido. Ou você pode simplesmente associar o ovo à ideia de renascimento e matar tudo isso que eu acabei de falar, e que faz bastante sentido, inclusive. Mas dane-se, eu considero as duas associações boas pro conceito, então caguei. Já que dentro de si carregam vidas, que foram acabadas pela pressão de seus traumas psicológicos que devem ser enfrentados pelos personagens principais. Assim superando e seguindo em frente. Novamente, a ideia de renascimento tá aparecendo aí. Inclusive, é muito interessante que por mais que as garotas de fora sofram com o mal causador do trauma, elas podem escapar daquilo, se recuperar. Mas quem sofre diretamente do problema não só tem a ferida que não pode ser recuperada facilmente, como de certa forma só ela pode entender de fato a dor da tal ferida. Além, é claro, de coisas como o fato da pessoa se introduzir ao mundo dos ovos por meio de um ato de empatia. E é a motivação que aqui eu vou ter que dizer que eu menti de novo. Pois é, 2 vezes. Desculpa, tá? Mas é sério. Aqui eu acho que realmente vai ser um spoiler um pouco mais forte, vai ser um spoiler um pouco mais pesado. Então eu realmente recomendo que você, caso não tenha assistido o primeiro episódio, né, não saiba o que acontece com a protagonista direito, recomendo que você vá atrás de assistir. Em caso tenha interesse, depois volte e clique nesse tempo na tela aí pra ver a conclusão do meu vídeo. É isso, vou te dar o tempo. Informar a poluição da Brita. Ok, eu gosto bastante desse fator. Como eu disse antes, o que levou pelo menos a Ai a entrar naquele mundo foi ela ter sentido pena do sapo morto na rua, no início do primeiro episódio, levando ela a descobrir que pode reviver sua amiga que se E sim, eu vou censurar a palavra porque, né, o alcance desse vídeo quase não existe, então eu não quero matar o pouco que tem, né? Isso eu acho interessante, cara, porque o fato de que ela ajuda os outros pelo puro remorso de não ter feito algo por alguém que passou pela mesma situação e que importava muito pra ela, é algo tão humano, sabe? Querer evitar que outras pessoas passem pelo mesmo que é uma pessoa que você não fez nada e que você gostava, passou, e querer evitar que isso se repita. É algo que eu não posso dizer que me relaciono em uma escala tão grande dessa, mas eu acho muito bom. Enfim, vamos pra conclusão, porque ninguém aqui deve aguentar mais falar, né? Antes de ir pra conclusão do vídeo, rapidinho aqui. Você tá gostando de assistir esse jogo aqui de fundo? Pois é, sábado, 3 horas da tarde, eu irei começar a fazer live jogando ele, por X motivos diferentes. Então se você estiver interessado em ver, sem nada pra fazer mesmo, aparece lá. Eu vou deixar o site roxinho que não pode ser citado de live no topo dos comentários, ali no fixado, e vocês me seguem lá pra assistir 3 horas da tarde. Então aparece lá, se for ruim você pode mandar pra caixa do Caixa Prego mesmo, é nóis pra conclusão do vídeo. Bora. Enfim, eu elogiei pra caramba o anime, falei um monte de coisa que eu gostei, que eu achei interessante. A argumentação não ficou das melhores, assim, né, porque eu ainda tô aprendendo. Então me perdoa aí se o vídeo não ficou tão interessante quanto, sei lá, você pensou que seria, ou qualquer coisa, assim, né, o que você queria da sua necessidade. Foi mal, mas é isso que eu consigo fazer no momento. Mas eu queria falar um pouquinho aqui na conclusão sobre o anime no geral. Porque, por mais que eu tenha elogiado ele tem seus problemas.
E, como eu disse antes, ele tem todo esse carinho que tem no seu, mas que no seu desenvolvimento acaba sendo uma faca de dois gumes. Porque na execução, o anime é bem simples. No início do vídeo você tem aquela estrutura episódica, né? Que é o maior exemplo disso. Não torna a obra ruim, mas impede ela se tornar algo muito maior e mais incrível do que ela de fato é. Porque toda essa que torna ela muito simples, ela não permite ela aprofundar melhor aquilo, todos os temas que ela traz, sabe? Porque fica preso só naquele tema daquele episódio, e aí segue pro próximo, tem outro tema, e que vai seguindo nesse ritmo, sabe? Acaba incomodando e fica travando o anime de seguir, né, como algo melhor. Até porque muitos dos temas que são tratados dentro do anime são coisas que precisam de cuidado, coisas mais delicadas de se cuidar e que, de fato, perde muito potencial de explorar um pouco mais e aprofundar um pouco mais um trabalho psicológico muito interessante que poderia ter caso não fosse algo tão episódico, caso o tema não fosse encerrado naquele episódio e no outro tivesse outro tema diferente, sabe? Isso também acumula com isso. E até mesmo os detalhes de character design que eu citei durante o vídeo, né? Eles também mostram isso, porque por mais que sejam coisas que eu acho de fato interessante, que eu goste, não são coisas que você fala, nossa, que inovador, bem pensado, que não sei o que. São coisas interessantes, legais, mas que não são nada incríveis. Ou os no-cis, por exemplo, né? Que são uma referência óbvia, sabe? Do que tá acontecendo ali. Então, eu não acho que essas coisas tornem o anime ruim, mas torna ele muito mais simples do que ele de fato poderia ser com todo o potencial que a proposta dele tinha. Só que o Wonder Egg me ganhou. É uma obra que eu consigo imaginar as pessoas que idealizaram ele gostarem do que estão fazendo e estão elaborando e colocando todo carinho no que estão fazendo. Então eu acho que é um anime legal, que vale a pena e que, por mais que não seja tão incrível quanto muita gente possa fazer parecer, é um ótimo anime que vale o fandom que tem. Mas hey guys, lembrem-se, essa não é só a minha opinião, é a verdade absoluta que você deve aceitar, gostando ou não. Tchau!